Salve, salve galera! Bem-vindos! Mais uma vez estamos aqui no podcast Juntos na Mesa. Seja bem-vindo, Cauê, Vini, uma honra estar aqui com vocês de novo, nessa mesa maravilhosa, cheia, já está cheia de histórias aqui, cheia de testemunhos, cheia de coisas boas que a gente tem compartilhado nos últimos episódios, né? Glória a Deus por isso. Estou muito feliz de estar aqui novamente com vocês e hoje a gente tem uma convidada, né? A gente teve vários convidados até agora. Hoje a primeira mulher, né? A primeira mulher que vai estar aqui com a gente. Vai ser uma honra ter aqui na nossa mesa. Quem quer apresentar ela? Acho que vou deixar pro Cauê. Vou deixar o Cauê? Vamos lá. É uma amiga. Eu sou suspeito de falar porque eu sou padrinho de casamento. Sou companheiro de louvor. Companheiro de caminhada com Cristo também. Então, cara, eu queria chamar a nossa amiga e a pessoa que nós vemos Deus através da vida dela também. Cara, eu queria chamar a Tainã aqui para estar junto com a mesa na gente. Seja Tainã Soares, seja bem-vinda! Fique à vontade. A casa é minha, mas a mesa é nossa. Eu costumo falar isso. Virou até um bordão, uma figurinha no WhatsApp. Fique à vontade. Seja bem-vinda à minha casa, à nossa mesa, e que Deus possa te usar da melhor forma possível. Amém. Que honra. Uma grande honra estar aqui nessa mesa maravilhosa. Já tenho acompanhado alguns vídeos, tenho visto algumas coisas que vocês já têm postado, e para mim é uma honra, uma grande honra estar aqui. Já é nossa fã, né? A gente acompanha lá na página várias curtidas, né? Curto. Quem que vocês acham que vai estar no próximo podcast? Eu vou lá e respondo. É isso aí. Faça igual a Tainã, por favor. Aí ela participou tanto que ela está aqui hoje, né? Tá vendo? Ela foi convidada. Seja bem-vinda mais uma vez. Gente. E a gente tem muita coisa legal hoje para compartilhar nesse episódio. E aproveitando então, já deixar os recadinhos para vocês, você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, que você possa ir lá no YouTube, você aí que está no YouTube, curtir, deixa o like aí para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Toda terça-feira, às 8 horas da noite, a gente tem um episódio inédito e exclusivo no YouTube. E aí depois a gente vai postando nas redes sociais, depois vai para o Facebook. A gente está no Instagram também, @JuntosNaMesa. Ali a gente coloca tudo que a gente vai fazendo, making off, trechos, reels, tudo a gente vai colocando. Quem vai vir no próximo, como a Tainã comentou, né? Então a gente interage bastante ali pelo Instagram. E para você que não pode assistir, a gente tá no Spotify também, então acompanha a gente. Sem desculpa. Chique, não tem desculpa. Sem desculpa. Ô, Rafa, pera aí, a produção falou uma coisa aqui no meu ponto. Sabe o que tá de graça, mano? O que tá de graça? O like e o compartilhamento, velho. Olha só. O like e o compartilhamento tá de graça. E quem comenta ganha o quê ainda? Ganha oração. Ainda ganha oração, olha só. Então não deixa de curtir, não deixa de compartilhar, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado e vai abençoar a vida de alguém. Exatamente. É muito importante você ajudar a gente, como a gente sempre fala, para expandir essa mesa, para que ela chegue em outros lugares, né? E é isso. Bom, antes da gente começar, queria aqui fazer uma oração, né? Pode ser. Vamos colocar o Pode desafio orar aí, Rafa, hoje vai comigo? Então tá bom. Ele estava escolhendo alguém. Ele ia escolher alguém. Ele parou, ele ficou olhando. Eu já ia jogar para nossa convidada, mas... Deixa ela faz depois. Ela vai. Amém, Exatamente. amém. Então vamos começar aqui. Amém. Vamos lá. Senhor, meu Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, por esse momento, Senhor, por estarmos mais uma vez nessa mesa, Senhor, compartilhando da Tua palavra, Senhor, falando do Teu amor, falando de quem Tu és, Senhor, de quão maravilhoso o Senhor é. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, pelas lutas também, pelas provações, por tudo que nós fazemos, Senhor. E tudo que fazemos é para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Sim, Deus. Ainda que nós venhamos a falhar, ainda que o nosso coração venha a desfalecer, Senhor, o Senhor é a nossa esperança. Em Ti está a nossa fé, ó Deus. Em nome de Jesus eu venho pedir para que o Senhor abençoe esse momento, para que nós tenhamos um excelente dia de mesa, Senhor, compartilhando daquilo que nós temos de mais precioso, que é a Ti, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Isso aí. Amém. A gente vai começar com a perguntinha-chave aqui. Hoje eu vou fazer, acho que eu nunca fiz essa perguntinha. Posso fazer? Fica à vontade.
Eu acho que ela já até sabe, como ela comentou aqui. Maratonou alguns. É a nossa grande vim com a fã. colinha aqui, Já né? veio com a Pronta. colinha. Tainá, eu queria que você compartilhasse aqui com a gente, com o pessoal que está assistindo, que está ouvindo, o que é mesa para você? O que você entende por estar na mesa, por compartilhar a mesa? O que é estar junto na mesa? A gente queria ouvir um pouquinho de você. O que é mesa para você? Essa pergunta é uma pergunta muito atual, né, até. Você vê muitos louvores, muita gente falando sobre isso. Até conversei bastante com o Cauê quando ele disse que esse era o tema desse ano para ele, né? E ouvindo, assim, até outras pessoas falando aqui no podcast, até em outras rodas de conversa, o que é mesa, você ouve que cada um fala uma coisa, né? E mesa, para mim, representa muitas coisas. Representa amor, afeto, carinho, amizade. É um momento em que você se reúne ali com quem você tem mais intimidade, para você poder conversar, compartilhar algumas coisas. É um momento muito especial, né? Geralmente, quando você quer ter uma conversa, vou usar também o âmbito empresarial, quando você quer trocar algumas coisas, você vai dentro de uma sala de reunião e você senta na mesa para você olhar no olho daquela pessoa e conversar aquilo que precisa ser tratado ou que precisa ser melhorado. Em casa também, no momento do jantar, tem gente que come no sofá, tem gente que come em pé, mas na mesa você consegue colocar uma mesa posta ali, você consegue dar o seu melhor ali naquele momento, porque você está se reunindo com quem você ama, com um amigo, ou com o marido, ou com o namorado. Então, mesa para mim é um momento muito especial, é um momento de troca, um momento de afeto, um momento de rendição, de perdão também, né? Eu acho que a mesa ela traz vários significados. Eu acho que a mesa é o centro, né? É o centro de todos esses pontos que eu coloquei, né? Então, mesa para mim tem uma representação assim muito especial, muito importante. Já que você abordou, né, tem essa pergunta e a sua resposta, baseado na sua resposta, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que nós não temos valorizado a mesa o suficiente? Sim, eu acho. Eu acho que a mesa ela se perdeu com o passar dos anos. E por muitos motivos, assim, mas pela modernidade, hoje tudo está ali na internet, né? Então a mesa ela foi se perdendo por conta da modernidade. A modernidade fez com que meio que invadiu ali a vida das pessoas. Não que seja ruim, né, ter a modernidade da internet e tal. É bom, assim, facilita muito. Mas eu acho que a mesa se perdeu por conta disso, da modernidade. Hoje muitas pessoas ficam no celular. Às vezes você pode estar na sua casa, sei lá, com o seu pai, com a sua mãe ali do seu lado, ou com a sua esposa, né? E você está sentado no sofá e você está ali no celular, ela está ali do seu lado, ou está ali na mesa com você, mas não tem esse olho no olho. Então eu acho que as pessoas deixaram de valorizar um pouco a mesa, né? Então eu acho sim que, infelizmente, se perdeu, e que bom que esse tema voltou. Né? Que bom que esse tema voltou, porque eu acho que ele tem feito as pessoas refletirem sobre isso, do tipo, como eu deixei isso passar, como eu deixei isso se perder na minha vida, né? Então, eu acho sim que infelizmente se perdeu, mas eu acredito que tem voltado. A gente vê muitas bandas, muitos pregadores falando bastante sobre isso, né? Eu acho sim que é um tema muito relevante. E eu acho sim que tem voltado. Eu acho que já trazendo para dentro, que eu acho que o Rafa vai perguntar também, dentro disso tudo, eu acho que você vai falar depois, mas depois você pode compartilhar outro também. Mas qual que foi uma das mesas mais irrelevantes que você já teve? Nossa, foram... Em todos os âmbitos, assim, tipo, tanto questão de trabalho, quanto questão de igreja, porque a mesa, igual a gente sempre tem comentado aqui, a mesa ela está em todo lugar. Sim. A mesa ela está em todo ambiente. Se você vai para um médico, ele vai te atender, você vai sentar ali à mesa com ele, ele vai te passar o diagnóstico. Sim. Se você vai em uma escola, a professora vai estar sentada à mesa e aí ela vai te passar todo o aprendizado, todo o ensinamento, tudo. Então, se você vai na igreja, a maior mesa que tem na igreja é quando é compartilhada a ceia. Sim, eu ia falar isso. Eu acho que é o momento mais especial, porque você vê, vou falando agora sobre a Bíblia, né, sobre a história de Jesus. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia o propósito dele, ele já sabia o porquê que ele veio para essa terra. E aí, quando ele percebeu que... Ele sabia, né, que estava se aproximando o grande momento, né, dele morrer na cruz por amor e salvação às nossas vidas, ele se reuniu à mesa ali com os discípulos, né? Ele teve um momento ali que ele quis compartilhar com os discípulos.
partir o pão, compartilhar o vinho, é um símbolo, né? Uma simbologia assim, muito importante sobre o que é a mesa. Então, eu acho que no cotidiano, assim, no dia a dia, claro, tem muitas mesas, como você disse, mas falando sobre Jesus, eu acho que o momento mais importante é o compartilhar do pão mesmo, do vinho. Para a gente que é cristão, eu acho que é o momento mais importante, é o momento que a gente relembra tudo aquilo que o Senhor fez por nós, e é um momento de gratidão de tudo que Ele fez, né? Quem somos nós para viver esse amor? Não somos nada, nada. E o amor dele nos alcançou através disso, né? Através da morte em cruz, através do que Ele fez ali. Tem um símbolo, né? Tem um significado muito grande. Então, para mim, é a ceia. É o momento que a gente relembra, né, tudo que o Senhor fez. Então, esse é o momento para mim, assim, sempre. E uma coisa que a gente comenta aqui muito, né? Jesus, ele deu um lugar na mesa até para Judas, né? Ele sabia que ele iria traí-lo. Mas mesmo assim, ele falou, você pode sentar na mesa, você pode compartilhar desse pão comigo. Cara, olha que privilégio que até Judas teve, né? Depois de partilhar a ceia, Pedro negou 3 vezes. Sim. Pois é. E você fala assim, meu, Jesus é demais, porque... Tipo, ele sabia de tudo isso. Não, ele sabia. E imagina você colocar na mesa uma pessoa que você sabe que vai te trair, né? Que vai te negar, que vai falar, não conheço. Esse aí eu não conheço, nunca ouvi falar. Então, você trazendo para o dia de hoje, a mesa, ela é forte até nesse sentido, porque a Bíblia fala, se for possível, dê a face. Né? Então, e a gente como ser humano, de falar, uau, que loucura, porque como que eu vou dar um lugar na mesa para uma pessoa, sei lá, que eu não tenho tanto convívio, ou que me magoou, ou que me chateou. Não vou dar lugar na mesa para essa pessoa, vou dar para um amigo, vou dar para o meu irmão, vou dar mais fácil, né? É mais fácil. Eu quero cômodo. compartilhar a mesa com quem eu amo. E aí, quando você pensa que você tem que compartilhar a mesa com um inimigo ou com alguém ali que te feriu, que te chateou, esse é um momento de confronto. E aí é um momento que você coloca em prática aquilo que o Senhor também deixou para a gente como ensinamento, né? A gente tem que perdoar o nosso irmão. Por isso que eu falei até no início que eu acho que mesa também é um lugar de rendição, de perdão, porque não é fácil como ser humano, mas quando a gente tem Jesus como a nossa imagem e semelhança, a gente tenta seguir ali o que ele fez, o que ele deixou como legado pra gente, né? Então, é louco, mas é muito legal também. É muito fácil eu sentar na mesa hoje com vocês 3 ou com quem tá nos ajudando na parte de fora. É muito fácil. Tipo, eu vou sentar de olho fechado e vou tranquilo. Mas é difícil quando eu pego e tem aquela pessoa que às vezes no trabalho tá tentando puxar o meu tapete. Ou quando tem aquela pessoa que, independente no qual âmbito que seja na igreja, seja onde for, que tá, cara, pisando no meu calo ali, que tá, tipo, me cutucando, e você fala assim, mano, eu vou ter que sentar na mesa com essa pessoa. Sim. Só que aí nós esquecemos que na Santa Ceia nós compartilhamos a mesa com essa pessoa. E aí Jesus fala, cara, se você tem alguma coisa, vai lá e se conserta com o seu irmão, vai lá e fala com ele, porque o partir do pão ele é importante. Sim, com certeza. Sim. E a gente... falando sobre isso, né, sobre compartilhar a mesa, sobre esse momento de importância de mesa para você, a gente sempre pergunta para todos os convidados, até para a gente conhecer um pouquinho mais, para quem está ouvindo, assistindo. Sim. Conta um pouquinho qual foi o momento que você teve um encontro com Jesus, né? Quando que você começou realmente a entender que era só com ele que você deveria estar na mesa, que ele era o principal na sua vida. Conta um pouquinho pra gente. É uma história um pouco longa, vou tentar resumir, senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui. A mesa é sua. Tô ficando com... Bom, eu aceitei Jesus mesmo, assim, com 8 anos de idade. Foi num culto de crianças que teve numa igreja, vou falar igreja, né, Assembleia de Deus, uma igreja que está no meu coração, uma igreja que eu servi a Jesus por muito tempo. A família do meu pai inteira sempre foi cristã. A família da minha mãe, alguns tios iam até a igreja, mas eu sempre tive essa referência da família do meu pai. E aí eu fui num culto de crianças, numa igreja que fica lá no Riacho Grande, eu tenho tios, inclusive, que moram lá até hoje. E quando eu era criança, eu era puxada, assim, para muitas coisas, né? Eu gostava de dançar e tal, e aí dançar, assim, músicas do mundo mesmo, assim, né? E aí eu lembro que meu pai chegava do trabalho, ele abria a porta do carro, às vezes eu colocava uma música lá e começava a sambar na calçada da minha casa. E aí uma tia minha me convidou para ir nesse culto de criança. E eu fui. E
a irmã lá, a tia lá, fez o apelo, e eu, com 8 anos de idade, levantei a mão, fui lá na frente aceitar Jesus. Mesmo com 8 anos, eu entendi o que era aquilo, tanto que eu fiquei, assim, vislumbrada com aquele culto de criança, sabe? Aquilo me atraiu muito, assim, foi muito forte para mim mesmo, com 8 anos de idade. E aí eu lembro que acabou o culto e eu fiquei toda, nossa, agora eu sou crente, eu sou cristã, e eu vou poder seguir minha avó, os meus tios e tudo mais. E eu lembro que uma outra tia minha falou assim para mim: tem certeza que você, da decisão, né, que você tomou? Porque você gosta de dançar, você gosta de fazer as outras coisas, você não vai mais poder fazer isso. Agora você está abrindo mão disso. E mesmo assim, eu falei: tudo bem, eu não quero mais isso. Eu tinha 8 anos, 8 anos. Aí passaram mais alguns anos, eu ia para a igreja com os meus pais, tal, e aí os meus pais se separaram. Eu tinha 10 anos de idade quando os meus pais se divorciaram. E aí, nesse momento, eu morava no Riacho Grande. E quando meu pai saiu de casa, minha mãe parou de ir à igreja. E eu não tinha ninguém próximo da minha família ali para me levar. Eu até vim contando para o Lucas, até o momento de chegar aqui, sobre isso. E aí, na frente da nossa casa, tinha uma igreja da Adventista, do 7º dia. E todo sábado de manhã eu via as pessoas chegando lá na igreja, e crianças, e pais, e não sei o quê. De domingo também tinha um momento ali com jovens que tinham os desbravadores, quem for da Adventista estiver assistindo sabe o que é. E aí um sábado de manhã, eu tinha 10 anos, eu acordei, me troquei e fui sozinha lá na Adventista. Eu sempre fui muito atraída pelas coisas de Deus, assim, pela igreja e por estar lá. Eu sempre gostei de cantar desde pequenininha, então isso sempre me atraiu. É uma coisa que sempre me atraiu. Mesmo o meu pai não estando naquele momento, mesmo a minha mãe estando fragilizada por tudo o que aconteceu, não me levando, eu fui sozinha. E quando eu cheguei lá, eu lembro que teve uma irmã que ela olhou para mim, ela: cadê seus pais? Aí eu falei: meu pai, ele saiu. E eu, criança fala, criança inocente, fala, né? Eu falei: meu pai saiu de casa e a minha mãe está em casa. E eu vim porque eu quis assistir o culto. Eu ficava ouvindo eles cantando, tal, momento de louvor, tal. E aí ela meio que me apadrinhou, digamos assim, né? Se tornou minha madrinha. Ela ficou ali comigo. Aí eu tive um discipulado dentro da minha casa. E eles aproveitaram aquela oportunidade também para falar sobre Jesus para minha mãe de novo, naquele momento difícil que ela estava passando. E aí, passou-se um tempo, fui morar com a minha avó, que é a mãe do meu pai, e aí a minha avó me pegou pela mão e sempre me levou para a igreja, nunca me deixou assim de lado. Então, a minha família contribuiu muito para isso. Eu não tive essa referência dentro da minha casa. Então, o que me ajudou a permanecer com o Senhor e a conhecer o Senhor a cada dia mais foi a minha família. E na minha adolescência foram amigos. Na adolescência é um momento muito difícil, porque é um momento da curiosidade. Sim. Você quer conhecer algumas coisas, você está ali com Jesus, você está na igreja, mas você tem amigos talvez que não seja ali do meio cristão, e aí desperta aquela curiosidade, né? Então, eu tive muitos amigos, assim, eu falo assim, a Bíblia fala, né, que há amigos mais chegados que irmãos, e faz muito sentido isso, porque a minha referência de permanecer com Cristo foram os meus amigos. E a minha irmã era meu chaveirinho. Eu e a minha irmã, a gente tem uma diferença de 8 anos, né? E a Tainara ia comigo. Onde eu ia, eu levava a Tainara. Porque eu queria que ela também se sentisse atraída por aquilo que me atraía, sabe? Então, eu levava ela comigo e tal. Então, passei por muitas igrejas, porque eu não tinha alguém para me levar. Então, teve um momento até que eu congreguei numa assembleia, que foi a mesma igreja que o Cauê congregou. Depois a gente conversando, a gente... Já cantamos juntos no congresso. Já cantamos juntos no congresso. Eu me batizei com 13 anos, que eu acho que foi o mesmo batismo que você se batizou. É incrível, assim, né? Mas essa é mais ou menos a história. A minha história com Jesus foi com 8 anos. Já tinha ido para a igreja outras vezes, mas aquele culto de criança me marcou, assim. Eu não me esqueço do que aconteceu naquele dia. E sim, a partir daquele dia, eu não quis mais saber de dançar, sabe, assim, de ter... Eu era criança, mas de ter aquele dia a dia que eu tinha, sabe, assim, então me marcou isso. E ao longo da minha vida, o que me marcou foram as pessoas que foram me acompanhando, que me fizeram... O do Espírito Santo foi uma coisa Sim, surreal, né? Foi. Tirando esse marco, qual foi a experiência assim que mais marcante que você teve com Deus, que você, quando você lembra, você fala assim: uau, nossa, isso foi incrível, cara. Isso é para os jovens. Como eu vivi isso na minha vida, né, da separação dos meus pais, eu sempre orei muito
pelo meu Isaac, digamos assim. Eu sempre orei para que o Senhor preparasse um casamento para mim. Oh, Isaac. Deixa eu olhar ali, é meu Isaac, Ele gente. tá aqui, o meu marido tá aqui tá aqui atrás. nos pra quem não bastidores. sabe. Eu sempre orei muito por isso, assim, desde os meus 10 anos, digamos assim. Eu sempre quis, assim, ter um casamento diferente do que os meus pais tiveram. E aí eu sempre orei muito por isso. E aí teve um dia que eu comecei a orar por isso, comecei a orar muito por isso. E aí eu lembro que eu estava na casa do meu pai morava no Riacho Grande, e aí tinha aquele costume de orar de madrugada. Eu lembro que passava uma série de madrugada, que era 24 horas. E aí eu assistia essa série, e depois da série eu me ajoelhava para orar e dormir. E aí eu lembro que eu orei sobre isso. Eu sempre fui muito ansiosa, para quem me conhece sabe que eu sou muito ansiosa, então eu sempre comecei a orar desde cedo. E eu tinha ansiedade de viver isso logo, de conhecer alguém de Deus para a minha vida, sabe? E aí eu lembro que eu orei e falei para o Senhor, né? Senhor, prepare alguém, eu quero que seja alguém da mesma parentela, quero me casar com alguém que seja cristão. E aí, olha só as coisas que eu pedia para Deus. Não, Senhor, porque eu canto na igreja, tem que ser alguém. Olha só o pedido que eu fazia. E Deus atendeu. Eu falei, Senhor, nem que seja uma pessoa que toque pandeiro, sabe assim, no fundo ali do Tem que seja uma pessoa que púlpito. toque bateria. E aí Deus deu mais, porque Deus dá muito melhor, né? Deus dá muito melhor do que a gente pede, do que a gente pensa, e Deus me deu um baterista. Mas eu queria que fosse alguém envolvido na música, que pudesse me acompanhar, porque quando eu era adolescente eu pensava assim, imagina se eu casar com um pregador, ou se eu casar, ele vai para um lado, eu vou para o outro, eu quero alguém que me acompanhe, que a gente possa caminhar juntos. E aí eu orei sobre isso, e aí no dia seguinte, no culto, nem lembrava mais dessa oração, estava no culto à noite, o pregador estava pregando e, de repente, Deus toma ele e ele fala comigo justamente aquilo que eu pedi. Aquilo, para mim, assim... Gente, se eu me emocionasse, eu chorar, eu sou chorona, tá bom? E, assim, Nós também somos. aquilo, para mim, foi A assim... gente só tem cara de durão. Aquilo, para mim, foi... Eu falei, uau, assim, Deus ouve a nossa oração, eu vou chorar. Foi uma experiência, assim, marcante, porque só Deus sabe o que eu pedi naquele dia. E aí, no dia seguinte, o pregador falou para mim coisas que só eu tinha falado para o Senhor. E teve outros momentos também, né? Aí, tudo bem, anos depois o Lucas apareceu e tal. É uma história bem, assim, legal, porque eu vim para a SESI, conheci o Clóvis. O Clóvis também faz parte da nossa igreja, canta e tal. E eu conheci o Clóvis quando eu tinha 15 anos. E o Clóvis sempre cantou, sempre teve isso como sonho de levar a palavra do Senhor através da música e tal. E eu sempre cantei na igreja, mas eu sempre fui mais assim na minha, né? Mais tímida, mais ali na minha. E ele sempre foi mais assim, tipo, não, vamos junto. E aí teve a primeira vez que ele foi ministrar na SESI, ele me chamou para cantar, e eu cheguei na igreja, tinha um baterista ali. Mas eu confesso que eu não fui na igreja com esse intuito, então não vi o Lucas no momento em que eu cheguei. Estava super com vergonha, não conhecia ninguém e tal. E aí depois do ensaio... A gente foi no Burger King e aí tudo começou. Ele se fez de difícil um pouquinho, mas depois ele cedeu. Quem investiu mais, você ou ele? Olha, eu digo que foi ele. O meu investimento inicial foi assim, foi na época do Facebook, era Orkut, depois mudou para o Facebook, MSN. Eu tô Você até vai meio que revelar sua revelando a minha idade idade, aqui, né? Pessoas da nova geração, Orkut era uma rede social. Era uma rede social. Era um Facebook. Era um Facebook. Um pouquinho O pior. que inclusive eu sinto falta. Mas quem dá tinha uma ouvido. saudade. Meu, né? O Orkut, mó o MSN. saudade. As comunidades. Uma depoimentos. saudade. E assim, eu, lá nesse momento que a gente estava no Burger King, a gente começou a conversar, ele sentou do meu lado e ele começou a puxar assunto e tal. Mas, inicialmente, vi como amizade mesmo. Vi assim, legal, tô conhecendo as pessoas aqui dessa igreja, né? A minha visão era essa. E aí eu peguei e falei para ele, você tem Facebook? Me adiciona aí. Aí ele respondeu, não, eu não adiciono quem eu não conheço. Aí eu falei, é? Beleza. Virei e comecei a conversar com outras pessoas. Aí, antes de ir embora, ele, não, me passa seu telefone pra gente conversar. Aí eu, você quer meu telefone? Tudo bem, eu te passo no Facebook, se você me adicionar. Aí ele me adicionou, a gente trocou o telefone, a gente começou a conversar. Já até emendei agora, que é uma outra história. E aí a gente começou a conversar, tal. A gente tem uma história de vida Amor muito... a segunda batida, então. A gente tem uma história de vida bem parecida. E assim, eu saí da minha igreja para ir numa outra igreja. Não tive esse intuito de ir para olhar, porque às vezes a gente
A gente que é jovem, assim, antes da gente começar a namorar, às vezes a gente vai no culto de jovens, assim, vou no culto de jovens, né? Vai aqui. né? Vai que. E nesse dia não foi com intuito nenhum, assim, eu estava num outro momento da minha vida, não estava com esse pensamento, né? Eu tinha uma promessa do Senhor que Ele mandaria no momento certo, então amém. Eu descansei, embora eu seja muito ansiosa, nesse momento eu descansei. E foi aí que tudo aconteceu, a gente começou a conversar, a gente orou. Não vou falar quanto tempo a gente orou, tudo bem, mas a gente orou. Foi uma semana. Uma semana. E a gente começou a namorar. E era no início, assim, que a gente começou a namorar, muita gente meio que pensava, será que realmente vai dar certo? Essa mocinha veio da Assembleia de Deus. Normal. Essa mocinha não sei o quê. E ele já está na comunidade, ele está na comunidade lá, na nossa igreja, lá na SESI, desde quando a SESI se findou mesmo, né? Acho que antes, desde a época da presbiteriana e tal. E a gente era um pouco diferente em alguns aspectos, em algumas coisas, né? E aí as pessoas ficavam pensando, né? Tipo, uma menina que veio do nada, chegou do nada, será que vai dar certo? E estamos aí, 12 anos já, entre namoro, noivado e casamento, né? 12 anos juntos, então o Senhor cumpre, sim, as promessas dele. Por isso que eu gosto de lembrar dessa história, porque eu era muito nova, eu era muito menina. E eu orei, foi um momento meu ali com o Senhor, às vezes eu nem sabia falar as palavras certas, mas o Senhor, Ele olha o nosso coração, a nossa sinceridade, né? Não tem muito segredo para orar, né? E foi isso, foi uma oração assim muito simples, e no dia seguinte Deus usou uma pessoa que eu nunca vi na vida, e esse tipo de experiência é muito, nossa. A intimidade que você tem no secreto. Nossa. E não é aquela quantidade de palavras bonitas. É o coração, né? O O Senhor é simples, né? E aí Deus reflete isso eu falo assim, cara, você orou, eu ouvi essa oração. Sim. E chegou a mim como incenso suave. Exato. E aí Deus falou assim, cara, eu sei a angústia que você está passando, eu sei o que você está passando, então eu vou mostrar que eu tô te confortando. Então só espera. Sim. Só espera. Então, Foi isso. Sim. E um outro momento assim marcante para concluir essa pergunta foi a minha mãe teve um problema de saúde, né? Eu batalhei com a minha mãe contra o câncer durante um tempo da minha vida. E aí teve um momento em que o médico veio e falou, olha, a gente vai entrar em modo paliativo com ela. Infelizmente não há mais o que possa ser feito, tal. E aí eu sabia que o Senhor ele poderia fazer aquilo que Ele quisesse fazer, né? E no momento em que eu descansei e que eu entendi que a vontade do Senhor, de fato, é boa, perfeita e agradável, ainda que a gente não entenda algumas coisas, nos doa e tudo mais, a gente tem o descanso no Senhor, a gente sabe que Ele rege a nossa vida, não importa a circunstância. E nesse momento em que o médico disse isso para mim, eu falei, amém. Mesmo esse diagnóstico vindo, o Senhor ele tem o poder sobre a vida dela. Então, se Ele tiver esse plano de curar, Ele vai curar. Se Ele não tiver esse plano de curar, Ele vai recolher, porque nós somos do Senhor. Né? E aí, com o passar do tempo, eu comecei a perceber que realmente o Senhor ia recolher minha mãe, e eu fiz 3 pedidos para o Senhor. E isso é muito louco, até, porque quando eu conto sobre isso, as pessoas falam, uau, você é muito forte. E eu falo, mas a minha força vem do Senhor, porque quando eu percebi que essa era a vontade de Deus, e foi através do câncer que a minha mãe voltou para Jesus, né? Eu comecei a contar a história, minha mãe saiu da igreja, quando os meus pais se separaram e tal, e aí a minha mãe voltou para Jesus e foi na SESI. Tem muito encontro, assim, até o fato de eu e o Lucas termos nos conhecido é muito confirmação de Deus, por quê? A minha mãe ela não queria ir na igreja onde eu ia, porque meu pai também era de lá, tinha tudo isso. E quando eu vim para a SESI, foi uma oportunidade que a minha mãe teve de se reencontrar com Jesus. Aí a minha mãe voltou para Jesus, se batizou porque ela ainda não era batizada. Ela estava com Jesus. Então, por mais que aquilo me doesse, eu tinha esse conforto de que ela iria para onde eu sempre quis que ela fosse, onde eu sempre orei minha vida inteira para que acontecesse. E aí eu fiz 3 pedidos para o Senhor. E os 3 pedidos que eu fiz, que era algo muito meu e dele, e ele cumpriu. Sobre quando acontecesse do Senhor a recolher, eu pedi para o Senhor que fosse... Olha só o que eu pedi. Eu pedi para que fosse num fim de semana, para que as pessoas pudessem estar comigo, né, minha família, tal, meu pai. Pedi para que fosse durante o dia, e pedi para que fosse no hospital, porque eu não queria ter essa lembrança dentro da minha casa. E na época que a gente estava passando por essa luta, minha irmã cuidava muito da minha mãe, minha irmã trabalhava na mesma empresa que eu, ela saiu do trabalho. E o Senhor cumpriu isso. E é muito louco você pensar, uau, você orou para que o Senhor preparasse ali o momento dele recolher sua mãe? Sim.
Porque o Senhor, Ele está com a gente em todos os momentos. E quando eu entendi isso, eu falei, ok, né, se essa é a vontade de Deus, então eu vou colocar isso diante dEle. E se for da vontade dEle acontecer da maneira como eu estou pedindo, amém. Se não for, amém também. E foi aí que aconteceu, e depois disso, quando eu tive essas confirmações, eu falei assim, amém, o Senhor, Ele estava no controle de tudo, e aí eu vivi a paz que excede a todo entendimento humano mesmo, depois dessa experiência que eu tive, né? Então foram muitos momentos, foram muitos. Mas eu contei 2, assim, que foram muito importantes para mim. Sim, glória a Deus. E conta um pouquinho pra gente também, você falou que desde criança você sempre gostou muito de dança, né, da música. Sim, O seu ministério hoje, né? Hoje você faz parte do Ministério de Louvor e Adoração, né, sim. da igreja. E como é que foi para você quando você começou a ter esse entendimento, né, de que você poderia usar os dons que Deus te deu para honrá-lo, para adorá-lo, glorificá-lo? Como é que foi para você e como tem sido essa sua experiência com Deus na adoração? Sim, foi surreal, porque você poder usar um dom que Deus te deu, né, para poder louvá-lo, para poder agradá-lo, é muito gratificante, é honra mesmo, né? E eu comecei a cantar desde criança na igreja, tal, mas eu sempre me esquivei de algumas coisas, assim, porque eu sempre tive vergonha e tal, e para mim quem vai lá na frente e ministra e canta, eu tinha a visão assim, nossa, essa pessoa nossa, tem que ser muito preparada. E, de fato, tem, sim. Você tem que ter uma vida com Deus, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Porque, querendo ou não, você é um canal, você é um instrumento. Então, eu fugia muito disso. Só que aí teve um momento que passou a não fazer sentido para mim fugir. Porque eu amo o Senhor, eu sei quem Ele é. Eu sei tudo que eu já vivi com Ele. E por que não externar isso para outras pessoas através do louvor? E foi aí que eu falei para o Senhor, Senhor, eu não vou fugir mais. Eu prometo que eu não vou fugir mais. Eu fugi durante muito tempo da minha vida, sabe? Eu confesso isso. Muitas vezes alguém falava assim, só uma música. Não, tudo bem, solado. Não, canta com a gente, canto. Não, mas hoje você vai trazer um louvor. Hoje você vai trazer uma palavra. Eu falava, não, tem tanta gente para isso. Eu sempre fugi disso, assim. E aí eu comecei a entender que, poxa, não é sobre nós. Não é sobre a Tainã, não é sobre a voz da Tainã, não é sobre o que a Tainã... Não é sobre mim, é sobre o Senhor. E quando eu entendi isso, eu falei, eu não tenho que fugir. Eu não tenho que fugir, porque eu não estou fazendo para mim. Não é a minha imagem, não é sobre eu, é sobre o Senhor Jesus. Então, já que eu amo tanto, eu já vivi tantas coisas com Ele, então por que não levar isso através do louvor, levar isso através daquilo que Ele me concedeu? E aí eu comecei a deixar isso um pouco de lado, sabe? E aí comecei a querer viver mais sobre isso. Então, quando eu entendi isso, aí eu me coloquei disponível para o reino. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quiser fazer, eu faço. Né? Então, quando eu me propus a fazer isso, aí eu comecei a ver as coisas do Senhor acontecer. Não é uma troca, mas você começa a enxergar as coisas do Senhor, você fala assim, uau, né? Olha o privilégio de você estar ali sendo instrumento. Você é só um instrumento, você é só isso. Quem faz tudo é o Senhor. E quando eu entendi isso, aí eu mudei completamente a minha cabeça sobre isso e eu comecei a me colocar mais ali, sabe, diante do Senhor. Aí, quando eu entendi isso, começou a fazer mais sentido. Então, para mim, hoje é um privilégio, é uma honra. Toda vez que eu subo para ministrar, ou até mesmo para cantar ali no grupo do louvor como Beck, ou até mesmo com o Clóvis, que eu acompanho ele, dá aquele frio na barriga, dá aquele tremor, porque é uma responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, é muito gostoso, é muito gratificante, porque você sente ali o Espírito Santo naquele momento, né? Você sente o Senhor. Então, é muito gratificante, sabe? Assim, é muito gratificante. O pedido que eu fiz para o Senhor, né, do meu Isaac. Quem é da Assembleia de Deus está entendendo essa expressão de Isaac e Rebeca, né? Nossa, quando a gente é adolescente, nossa, eu vou orar pelo meu Isaac, vou orar pela minha Rebeca. Quando eu orava para o Senhor pedindo alguém, que eu falava para o Senhor, nem que seja uma pessoa que toque um pandeirinho. Se eu não cantasse, eu ia fazer isso. Nem que fosse para tocar um pandeirinho, para tocar um triângulo, nem que fosse ali para pelo menos arrumar os cabos. Eu acho que servir ao Senhor, você pode servir de muitas formas, né? Desde você varrer a igreja, de você tirar o pó ali da igreja, de você organizar as coisas. Eu acho que o servir é você estar disponível para fazer o que precisa ser feito, né? Então, quando eu entendi isso, aí mudou minha visão completamente. Glória a Deus. Posso fazer uma pergunta dentro? Acho que o Vini quer fazer a mesma pergunta que eu, não sei. Eu vou beber água enquanto isso, porque, gente, eu tô... Falando com relação a louvor e adoração, o que é adoração para você?
E se você acha que tem diferença entre louvor e adoração? Tem diferença pra mim. Pergunta difícil, hein, Cauê? Uau! Ai, meu Deus. Não, eu acho que tem diferença. Qualquer coisa a gente corta. Qualquer coisa editem aí, né, por Não, favor. a gente não corta nada, a gente vai... Ai, meu não edita Deus. nada. Não, eu acho que tem diferença entre louvor e adoração. Adoração... Vou falar primeiro de louvor. Louvor é o cantar. É que a gente usa a expressão como louvor, mas é o momento que você está cantando. Se não tem propósito o seu canto, ele não é uma adoração, ao meu ver, né? Eu acho que... Sim, é uma expressão de uma arte. Hoje, qualquer pessoa pode cantar. E todo mundo também pode adorar. Só que existe uma diferença, né? Se você está cantando ali simplesmente por cantar, sabe assim, não é um momento de adoração. Eu acho que adoração é quando você entende o que você está cantando, entende aquilo que você está produzindo, e você entende que é para o Senhor. Adoração é quando você usa o que você tem, você não precisa ser cantor, você não precisa ter dom, mas da sua maneira, quando você usa aquilo para adorar o Senhor. Então, eu acho que existe, sim, uma diferença. Louvor... Ai, meu Deus, vou derrubar tudo aqui. Louvor é uma coisa, adoração, para mim, é outra coisa totalmente diferente, porque a adoração, ela pode vir não só do cantar, do louvar. Adoração, você pode fazer isso o tempo todo. Na oração, você está adorando ao Senhor, reconhecendo que Ele é único na sua vida, que Ele é o Senhor e Salvador da sua vida, né? Ofertando também, isso também é muito legal. Na igreja, é sinal de adoração. Dizimando dentro da igreja, também é muito legal a gente falar sobre isso, porque existe um tabu, sim, sobre dízimos e ofertas hoje dentro das igrejas, né? E quando você está dizimando, você está adorando, sim, ao Senhor. Varrendo uma igreja, como a gente falou aqui, então a adoração, ele tem muitos aspectos ali. O louvor, eu vejo que é, sim, uma ferramenta que te ajuda a levar a adoração. Porque a música é uma coisa que toca o nosso coração. A música... Ela mexe com o sentimento. Ela né? mexe com o sentimento. Tanto que a música está presente em muitos momentos da sua vida, vai. Se você tá alegre, você coloca um tipo de música. Se você tá mais pra baixo, vou colocar música hoje até no nascimento de um filho, os pais levam, né? Eu quero que o filho nasça com essa música aqui. No Vai lá o médico põe a música nada a ver. Casamento, né? Casamento tem lá as músicas que te marcam. Quando você tá preparando o casamento, o Rafa logo vai viver isso, né? Quando você tá preparando... Amém! Tá gravado, Rafa, já era. Tá gravado. Já era. Tá gravado, assim embaixo. Casamento também é um momento em que você prepara ali as músicas, né? Você pensa, e toda vez que toca essa música, você fala, nossa, dá até aquele quentinho no coração, você lembra de um momento muito bom. Então, a música mexe com o nosso sentimento. Então, eu acho, sim, que ela é uma ferramenta muito importante para levar para adoração. Só que você tem que ter o pensamento daquilo que você está cantando, você tem que ter, sabe, assim, o seu pensamento firmado em Deus mesmo, né? Então, eu acho, sim, que são duas coisas diferentes, embora o louvor, eu acredito, sim, que leve para adoração. Mas a adoração, ela está ligada também em muitas outras coisas. Então, por isso que eu acho que são duas coisas diferentes, na minha opinião. Com relação a isso de adoração, tem uma passagem da Bíblia que eu não lembro agora, que é no Velho Testamento. Deus fala assim, vocês vão fazer um tipo de incenso. Vocês vão pegar isso, isso e isso. Eu não lembro agora as propriedades do incenso. Mas cada um remetia a alguma coisa. E aí ele fala assim, vocês vão acender. Só que nenhum homem pode sentir o cheiro. Porque se ele sentir o cheiro, ele vai ser fulminado. E aí o cara acendia e já, acendeu e saiu correndo. Tipo, cara, eu não posso sentir o cheiro porque isso daqui é pro Senhor. Então a adoração é como um incenso acendido suave, que sai de dentro do nosso coração até chegar a Deus. Então, cara, Deus já fez tudo pensando aonde nós iríamos chegar hoje. Sim. Então, cara, Deus é fantástico. E o que você falou sobre a música, né? A música também, para mim, sempre fez, assim, muita importância na minha vida, né? E isso que você falou é muito real. Quando você escuta uma música, ela tem o poder de te fazer viajar no tempo. Sim. Você escuta uma música, você volta no tempo, e às vezes são para momentos ruins também. Assim como tem músicas, louvores, que levam você a momentos que você teve com o Senhor. Nossa, naquele momento eu estava passando por isso, por aquilo. Momentos que eu estive fora da presença também. Eu também tive uma trilha sonora tocando. Sim. E tem músicas que me levam e falam assim, opa... Não vou ouvir essa música, porque essa música me remete a uma coisa que eu não quero lembrar, né? Exatamente. Então, a música, ela mexe mesmo. Ela mexe com a gente. Emocional. E o Mate comentou sobre isso aqui quando ele teve também, né? Quando Davi tocava a harpa, né? Que saíam os maus espíritos de Saul também.
Então, Sim. olha o poder que tinha, né? E Davi, né, com todos os salmos que ele fazia, que ele chegou a tocar o coração de Deus de uma forma diferente, né? Sim. Então, ele tinha um coração adorador, mas o louvor dele também movia o coração do Pai de uma forma diferente, né? Sim. Como é importante. Eu acho que é um gancho legal pra gente fazer um louvor aqui com Opa! a Você topa? Eu topo, E aí vamos lá. E aí você entra aqui na questão do espiritual, se ela mexe com o nosso psicológico. Imagina num âmbito espiritual. Sim. E aí você entra nisso Sim. daí de Davi que você falou. Sim. Que ele tocava e os maus espíritos saíam. Sim. Então, cara, não tem muito o que falar. Cara, as batidas, os sons, as notas, o jeito de você cantar, ela vai mexer Sim. Sim. com a parte E pra espiritual. gente que ministra a palavra, você sente muita diferença quando o louvor flui naquele culto assim, hoje o louvor foi uma bênção. Sim. Pra quem vai ministrar, fica muito fácil, fica leve, Uhum. sabe? É. Agora, quando é aquela luta no louvor, quando vem a ministração da palavra, é uma luta também pra ministrar. Então, assim, o louvor, ele rompe barreiras, sabe? Sim. Grilhões. E você falando isso daí, muitas vezes você fala assim, cara, o louvor foi amarrado, tipo amarrado assim no sentido de, cara, não fluiu. Só que aí Sim. você comentou agora, igual, acho que não sei se foi no podcast, e aí que, cara, aí você chega lá embaixo, nossa, o louvor foi uma benção. E pra você tá ali se remoendo, falando, cara, nossa, eu poderia ter feito melhor. Sim, eu poderia ter isso é entregado verdade. mais. Você sai suado. Você sai. E, cara, eu poderia ter entregado mais. E aí, tipo, você fala assim, mano, só Deus confirmou. Mano, você entregou o que tinha pra entregar. Sim. Você entregou o que tinha pra entregar. Amém. A gente vai só ver um probleminha técnico aqui. Acontece. O Vini vai sair um pouquinho aqui da mesa. Então, enquanto a gente vai vendo esse probleminha, antes da gente tocar aqui, conta um pouquinho pra gente, Tainá. Hoje você atua na igreja, né, no Ministério de Louvor e Adoração. Sim. Mas eu queria que você agora falasse de modo geral, olhando hoje para a igreja e a forma como a igreja tem atuado, como noiva de Cristo nos dias de hoje. Como que você acha que tem que ser o papel da igreja, né? Seja dentro do louvor e adoração, mas também em todos os âmbitos. Como que a igreja deve se posicionar nos dias de hoje, que tem sido cada vez mais, como a Bíblia própria relata, né? Sim. Que virão tempos difíceis, né? Sim. E como é que você vê isso? Essa pergunta é muito boa, principalmente porque a gente passou por 2 anos de pandemia, né? E mudou totalmente ali o nosso costume de nos reunir como igreja, né? De ter um momento ali de comunhão entre os irmãos, né? Na pandemia, eu senti que muita coisa mudou em alguns aspectos, porque alguns irmãos mudaram ali um pouquinho, tiraram esse pensamento de comunhão, da necessidade de você estar ali com seus irmãos, de você ter a troca, da adoração, como a gente está falando, do louvor e tudo mais. Né? Então, eu vejo que hoje a igreja precisa se posicionar mais, porque foi um momento difícil que nós passamos, o mundo inteiro, e hoje, graças a Deus, as coisas estão voltando ao normal, né? Cada vez mais. E a gente precisa se posicionar cada vez mais falando sobre Jesus. A gente até teve um culto de missões domingo passado na nossa igreja, que foi sensacional, né? E até o Rafa, que pregou no domingo, ele é um missionário da nossa igreja, e ele disse que missões não é sobre você ir para a Índia, ir para os Estados Unidos, ir para o Havaí. Missões é aqui, na mesa, falando sobre mesa. Missões é isso, é você estar sentado com alguém, você fala sobre Jesus, você falar sobre as maravilhas que ele já realizou na sua vida. A Bíblia tem muitas referências do que ele já fez, né? Então, eu acho que hoje a igreja precisa se posicionar falando ainda mais sobre Jesus e buscar ao Senhor também, enquanto a gente pode achá-lo, né? Buscar mais sobre o Espírito Santo, buscar mais a presença dele, para que a gente se fortifique cada vez mais. Para que, se acontecer, eu espero que não, mas se acontecer algo de novo tão forte como foi a pandemia, que deixou a gente ali assustado, sem saber o que fazer, a gente está firmado em Jesus e a gente saber que com ele a gente está seguro, né? Então, eu vejo que a igreja precisa se posicionar bastante nesse sentido, sabe? Assim, de falar mais sobre Jesus. Eu acho que a gente meio que está... Vou falar por mim também, assim, meio que dormindo, né? A gente tem a nossa convivência no dia a dia com as pessoas do nosso trabalho, da faculdade, os nossos amigos que não são cristãos, e a gente acaba não falando mais sobre Jesus, né? Isso passou. Antigamente tinha evangelismo. Eu lembro que domingo, depois da escola dominical, a gente saía para evangelizar, tinha culto ao ar livre, sabe, nas praças. E a gente não vê mais isso acontecer, né? Então, por que isso se perdeu?
Então, eu acho que isso sim deveria voltar, Sim. né? E que comece por mim, porque a gente sempre fala e a gente sempre se exclui de algumas coisas, né? Que a gente fala. Mas que comece por mim isso, sabe? Assim, que comece por quem está assistindo. A gente precisa, assim, movimentar isso. A gente precisa falar de Jesus para as pessoas. Falar que Ele é o único caminho e a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. É o único caminho. E nós estamos aqui para isso. Nós somos os discípulos, né? Os discípulos não pararam ali nos 12. Nós estamos aqui, né? Então, eu acho que isso precisa voltar. A gente precisa resgatar isso, né? Sim. Se a área é grande, poucos são ceifeiros. É verdade. Sim. É verdade. Eu queria comentar um pouquinho, né, dessa importância de estar preparado, né? Teve um momento na minha vida que eu estava com a intenção certa, mas o propósito errado. Teve um momento que eu tive uma banda, inclusive foi com o Matheus, né, que esteve aqui, e a gente foi com o objetivo de sair, tocar e falar de Jesus. A gente compôs algumas músicas falando de Jesus, só que a gente falou, a gente não vai tocar na igreja, a gente vai tocar fora da igreja. E aí a gente começou a tocar em bares, começou a tocar em casas de shows mesmo, e começou bem. Só que assim, não era todo mundo que estava preparado para isso. Não era todo mundo que tinha a maturidade espiritual suficiente, e eu me incluo nisso, para poder falar sobre Jesus, para encarar aquele ambiente. Porque quando você está no ambiente ali que não é o da igreja, você está sujeito a muitas coisas. Sim, Você está sujeito a muitas coisas que a gente não vê. sim. E não basta somente falar assim, não, a gente precisa sair e falar sobre Jesus. Vamos pro parque, vamos pra praça, mas, cara, de novo a história dos gravetinhos, né, Cauê? O quanto você tem se preparado, o quanto você tem se preparado no secreto. O secreto tem sido constante. Exato. Sim. É só quando você tiver isso, quando você achar, fala assim, não, Senhor, eu acredito que eu estou pronto, e você tiver a direção mesmo, aí entra o que você falou, a gente precisa estar aí e fazer mesmo. Sim, Mas verdade. tem muito isso de se alimentar, como é importante de se alimentar. Sim, bem colocado, é muito importante. Sim. Porque quando você vai pro mundo, o mundo ele pode te atrair. Sim. Porque o pecado, ele é ruim para nossa vida, mas ele é atrativo, né? Às vezes o inimigo ele coloca o banquete ali na nossa frente e ele sabe quais são os nossos pontos de fraqueza. Ele sabe o que pode fazer com que a gente vacile ali na caminhada. E ele é estratégico, então ele vai colocar. Então, se a gente não está firmado, se a gente realmente não tem essa preparação, se a gente não tem orientação, a gente cai. Né? Então, sim, é fundamental. Sim. É algo que, sim, que precisa voltar, mas a gente precisa estar preparado para isso, né? Não simplesmente voltar por voltar a fazer esse tipo de trabalho, porque senão a gente pode vacilar, cair. Então, Exatamente. sim, Exatamente. é importante. E o preparo não vem da gente, o preparo vem de Deus. Sim. Quando nós pensamos que nós estamos preparados para fazer alguma coisa, aí é que nós estamos totalmente despreparados. Com certeza. Sim. Com certeza. Porque a confirmação vem de Deus. Rafael, você vai, agora sim é a hora de você ir. Sim. Não, agora é a hora de você ficar. Não, agora é a hora de você levantar a mão. Não, agora é a hora de você abaixar a mão. Então a Bíblia mesmo fala que há tempo de se abraçar, há tempo de deixar de se abraçar, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Então, cara, há tempo pra tudo. Exatamente. Debaixo dos céus. Sim. Então, cara, se há tempo pra tudo, mas pra você sair e pregar o evangelho, você também precisa estar preparado. Com certeza. Sim. E o preparo ele vem de Deus. Sim. E o preparo ele vem daquele que é o autor e consumador da nossa fé. Sim. Daquele que viveu entre nós e não se corrompeu por nada. E levou o peso de todas as nossas transgressões. Aquela cruz devia estar pesando, eu sempre comento isso, que aquela cruz devia estar pesando acho que uns 2 milhões de quilos, cara. Umas 2 toneladas aquela cruz devia estar pesando. Mas não, No o peso, mínimo. mas não o peso da madeira, mas o peso espiritual do meu e do seu Sim. pecado. Sim. Sim. E ele o não Rafa comentou, né, quando ele entrou na Índia, né, do peso espiritual. Do peso espiritual. Imagina o peso de todo o pecado, Entendeu? né? Sim. E aí você olha e você vê, cara, ele como ovelha, ele sofreu calado. Sofreu calado. Ele sofreu calado. E hoje, se nós quebramos uma unha, Nossa. nós choramos, gritamos pela mãe, pelo pai, falando, Jesus, você não me ama mais. Não sei o Sim. quê. Jesus, ele é tudo, né? Porque realmente quando a gente traz assim Jesus para nós que somos seres humanos, a gente pensa, nossa, eu não teria feito isso. Não, porque Jesus ele sofreu calado. E se eu machuco, se eu bato o dedinho do meu pé na quina da cama, Se eu pisar num Lego, se eu pisar no Lego,
Né, uau, Jesus é tudo. E aí você entra, você fala assim, cara, se eu tivesse tomado aquela chicotada que ele tomou, Nossa. que arrancou, tipo, é lógico que nós não vimos, mas nós temos um filme Paixão de Cristo feito pelo Mel Gibson, que ele tentou ser o mais coerente possível, O mais próximo, o mais né? próximo possível, e até, só puxando um gancho, o cara que interpretou Jesus, depois que ele interpretou Jesus, ele não conseguiu mais nenhum trabalho em Hollywood. É verdade. E aí ele falou assim, cara, eu abri mão da minha carreira pra fazer esse filme. E esse filme tocou muita gente. E esse foi Sim. Ele participou depois como no filme do Paulo Apóstolo de Isso, Cristo, ele isso. fez Lucas, né? Então. Ele fez... Mas Legal. ele só fez filmes relacionados ao evangelho. Ao evangelho. Mas filmes da cultura pop, ele falou que nenhum diretor chamou ele pra... Sim. E aí eu vi alguns comentários falou assim, cara, a melhor coisa ele fez foi ter aberto mão de tudo pra poder seguir a Jesus. Uau. E aí, assim, só que isso, levando em consideração ao que Jesus levou por nós, cara, não foi nem 1%. E aí, cara, aquela chicotada era minha, era sua. Será que nós aguentaríamos todas aquelas chicotadas que ele levou? Será que nós aguentaríamos carregar aquela cruz por todo aquele caminho que ele carregou? E será que nós aguentaríamos, tipo, o cara oferecer água? Não, eu não quero. Eu não quero nada, eu tô bem. Sim. Uau, Então, isso é tremendo. E aí levar todo o peso, não só o peso da cruz, mas um peso do mundo inteiro, um peso espiritual gigantesco, que era meu e era seu. Sim. E a gente estava falando aqui no começo sobre a mesa, né? De Sim. estar à mesa com pessoas que vão nos trair, que vão nos atacar. Jesus ali naquela cruz, depois de tudo que ele sofreu, e ainda ele olha para a multidão e ele fala assim, Pai, perdoa, Eles não sabem o que fazem. porque eles não sabem o que fazem. Não, Jesus não tem como não servir, gente. Quando a gente começa a contextualizar todas essas histórias, não tem como não ser inundado por esse amor. Vocês concordam? Não tem Nossa, como. não tem como. Não tem como. Jesus é tudo. Em meio àquilo tudo, ele ainda salvou um ladrão que estava do lado dele. Sim. Senhor, se possível... Não, pode deixar. Lembra-te de mim quando entrares no palácio. Hoje mesmo você estará comigo. Oh. Então, cara, e aí a gente tá passando por alguma coisa, a gente tava conversando isso ontem, ontem não, umas horas atrás. Algumas horas atrás. E foi isso, a gente passa por um negócio desse tamanhozinho, e a gente, que Deus isso, que Deus aquilo outro. Cara, olha pelo que a igreja passou. Sim. No Novo Testamento, olha porque a igreja passou na parte de Atos, e aí fala, e Paulo, e Pedro, que chegou e falou, a gente comentou isso ontem, não, a gente vai crucificar ele, não, mas faz assim, ó, vira de ponta cabeça, porque eu não sou digno de ser crucificado igual ele. Mano, não, pode colocar, tipo, mas se você quiser, corta a cabeça, não me crucifica, não, corta a cabeça, porque, cara, eu não sou digno de ser. Uau. Então, cara, Jesus, ele é igual eu falei aqui uma vez, não tem adjetivos. Não tem. Para definir o quanto Jesus é maravilhoso. É verdade. Não há palavras na Terra, até eu brinco, no multiverso. No multiverso que define o quanto Jesus é maravilhoso. É verdade. Vini, e aí, voltou tudo? Vamos embora. Tudo 100%? Agora, finalmente, a gente vai escutar a Tainã louvando aqui com a gente. Vou até desligar o microfone. Não, louvem comigo. Não, louvem comigo. Vamos louvar o Senhor. Amém. Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da tua grandeza. O que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora este coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo pode se achegar e fazer morada, Espírito Santo mora em mim. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Senhor, te entregamos esse momento de adoração, Pai. Faça morada no nosso coração, mesmo diante das nossas fraquezas, mesmo diante, Senhor Jesus, das nossas imperfeições. Nós sabemos que o Senhor
nos atingiu, que o Senhor nos alcançou e nós somos gratos a isso, Pai. Te agradecemos, Jesus. Fazer morada e fazer morada, Espírito Santo, mora em mim, mora em nós. O meu coração é o teu lugar, faça morada. Eu te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Oh, oh, oh. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em nós, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, que Glória a bênção. Deus. Que bênção. Você que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente espera de verdade que esse louvor tenha tocado o seu coração. Que você faça desse louvor realmente um clamor pelo Senhor. Faça morada. Deixa o Senhor habitar dentro de você. Deixa o Senhor morar no teu coração. Não chame Ele somente para ficar por um tempo. Sim, Deus. Para que Ele possa realmente fazer morada, habitar no teu coração. Prepara uma casa para o Senhor. Prepare a mesa para Ele dentro do teu coração. Tenho certeza que Deus ele vai falar muito no seu coração, que Ele vai se mover para que você possa contemplar as maravilhas que Ele pode fazer na sua vida. Amém. Que você possa ter recebido essa presença que a gente teve aqui agora. Glória a Deus. Deus tem sido fantástico. Tem. Que unção, né? Nossa, tá louco. A gente vai fazer um episódio que a gente vai juntar Os adoradores. todos os convidados. A mesa literalmente É. vai ser grande. A Aê. mesa vai ser grande. A gente vai Legal. estender a mesa aí e o intuito é fazer um episódio que esteja louvor, adoração, palavra, Isso é mas mesa, né? que a presença de Cristo ela inunde não só a nós, Amém. mas que ela ultrapasse essa câmera, que ela ultrapasse esse áudio, que ela venha Amém. chegar dentro da casa da pessoa de uma maneira... Sabe quando você está assistindo aqui alguma coisa e o cara fala assim, afasta a poltrona, afasta não sei o Afasta quê. tudo, né? A gente vai fazer a mesma coisa. Cara, faça isso daí, dobra o seu joelho, ora, Amém. entrega a sua vida para Jesus. O Rafa falou que, cara, que você possa preparar uma mesa no coração. E, cara, eu gosto muito de falar isso, que Deus quer entrar aonde você menos quer que Ele entre. É naquele quartinho onde tem, sabe, aquela baguncinha que você fala assim, não, mas é uma baguncinha santa. Não é baguncinha santa. Não. É ali que Deus quer entrar. É ali que Deus quer tirar, é ali que Deus quer limpar, sabe? Então, é igual aquela música do Thales que fala, me lava, me limpa, Sim. me transforma. É isso que Deus quer fazer. Eu sei que nós, quando a Bíblia fala que vem a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cara, Deus não olha a sua cor, Deus não olha a sua opção sexual. Deus olha quem você é. Sim. E Ele te recebe como você está. E aí você tem uma constante transformação pelo Espírito Santo de Deus. Sim. Sim. Glória a Deus. Glória a Deus. Vini, você tem alguma coisa para falar ou você Cara, tá... eu tô maravilhado, tô extasiado aqui. A presença de Deus é incrível. É incrível. Tá, o que eu vou falar agora que não é pra te engrandecer não, mas que você continue assim, sabe, Amém. com esse coração sincero e disposto, porque quando é uma adoração sincera nós sentimos a diferença, né, de quando é apenas algo cantado e quando é algo adorado. E através da sua vida nós conseguimos sentir uma unção, cara, é incrível. Se deixar, eu ia embora aqui, eu nem ia falar mais. Já ia emendar Eu com já a ia música, emendar né, cara? com várias outras. De repente a gente pode terminar com outro aí, não sei, de repente, aí e tudo mais. Mas assim, Tá. que o Senhor continue te usando, te capacitando, você é uma bênção. Não abra mão do seu chamado. Muitas vezes vai ser difícil. Eu também sou ministro do louvor, o Rafa também, o Cauê também. É difícil, não é tão fácil quanto parece. Né? Sim. Mas que a recompensa que vem do céu é grandiosa. É.
É verdade. Isso que faz todo sentido, né? Exatamente. Às vezes as pessoas veem a gente cantando ali em cima, ministrando, e acham que ela escolheu umas músicas, eles escolheram umas músicas, mas não sabem, né? A batalha espiritual, Exatamente. a oração que a gente pede, que a gente faz diante do Senhor para saber o que Ele quer falar com a igreja, né? A gente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo, porque, mais uma vez, a gente está ali como instrumento, né? Para o que o Senhor quer falar, para o que Ele quer fazer. Então, não é fácil mesmo. Mas obrigada, gente. Vocês que são bênção demais. Eu até comentei com o Cauê esse propósito que nasceu no coração de vocês, de fazer o podcast, de trazer pessoas para compartilhar testemunho. Isso é bênção, né? Isso é bênção demais. Eu fiquei super feliz quando eu até conversei com o Cauê. Fiquei super feliz mesmo, assim, pela atitude que vocês tiveram. Eu imagino que é cansativo, né, vocês prepararem tudo e receber as pessoas, mas é gratificante, porque a gente sai assim mais cheio, né, do Espírito Santo, de ouvir outras histórias, de compartilhar as coisas. Então, mais uma vez, eu agradeço muito. A gente sai chorando daqui. Exatamente. Eu não vou nem falar essa parte, porque eu até me emocionei no momento. Eu sou chorona, né? Sim. Eu até comentei com o Lucas, será que eu vou chorar? Mas, assim, é bênção demais. Que Deus continue abençoando vocês, dando direcionamento e que alcance muitas vidas para o reino, né? Então, Amém. eu agradeço E muito. a gente, como forma de gratidão, a gente, como para todos os convidados, não poderia faltar para você. A gente preparou, a gente chama carinhosamente Welcome Gift. Uau, que chique! Nossa, gente, muito chique! Muito Esse obrigada. kit, ele tem um propósito, né? Muito então, chique. Tem umas canequinhas, tem uns biscoitinhos, uns chazinhos, preparados com muito carinho aí pela nossa produção, né? Nossa, que produção, hein? Que Nossa produção. Agradecer aqui a Ké, a Tainá, a Daça, que estão aqui com a gente, né? Estão sempre nos ajudando aqui na Meninas produção. super talentosas, gente, eu amei. Comida, quem não gosta, É, né? lógico. Quem não gosta? E ele tem um propósito. Tem um propósito que rufam os tambores. Esse kit é para que você possa levar esse tempo de mesa com alguém. Não Legal. vale o Lucas. Não vale o Lucas. Não vale o Lucas? Não, porque você já tem um tempo de mesa E com ele vai Eu ganhar já o dele. tenho, é verdade. Deus vai colocar no seu coração uma pessoa que vai estar precisando deste momento de mesa e você vai Amém. lembrar. Na hora. Tem o kitzinho dos meninos, vou levar a mesa para essa Nossa, pessoa. muito legal. Muito legal, ser bem. gente. É uma Esse maneira o de nós propósito. estendermos a mesa. Exatamente. Sim. É simples, mas é de coração. Não, a é gente- lindo, muito chique, eu amei. Tem até uns bottoms aqui dentro, né, uns adesivos aqui. Tá, eu não sei se você vai querer de cantar alguma lançamento. música, mas assim, antes de finalizar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esse projeto que vocês estão com o Clóvis aí, né? Lançaram um vídeo recente. Sim. Pode olhar para essa câmera aqui e Ela tem um canal falar, no YouTube também. falar sobre o seu canal, sobre Ai, como que- achar esses vídeos. A gente Sim. vai deixar na descrição também. No final do vídeo, eu acho que dá para colocar o vídeo deles ali como recomendação a gente também. Ah, legal. Mas Vídeo comenta aí também. pro pessoal. Legal. Bom, o Clóvis, como eu disse aí ao longo da conversa, eu conheço o Clóvis há muito tempo, não vou falar quanto tempo para não revelar a idade, mas eu acompanho o Clóvis, né, há um tempo já. Ele, à frente ali da banda, né, como backing vocal, o Lucas, meu marido, também baterista, e a gente está com um projeto de lançar alguns vídeos de algumas músicas congregacionais, que faz parte ali do nosso cotidiano ali na igreja. Tem uma música também do próprio Clóvis que a gente gravou. Então aguardem, ele vai soltar os vídeos aí aos pouquinhos. Já tem uma música que ele já lançou o vídeo, que é Como na Primeira Vez, que nós gravamos juntos. É uma música lindíssima, que tem muito significado sobre voltarmos ao primeiro amor, sobre voltarmos a ter com o Senhor encontros e, enfim. Então, assistam, tá no canal dele, no YouTube. Eu acho que no YouTube ele deve estar como Clóvis Silva. E eu também tenho um canal. Então, vão lá, Tainá Soares, curtem, compartilhem. Aqui, ela tá lá no YouTube, lá, É. através dela. Tem esse meu canal no YouTube, são de músicas que estou fazendo cover, né? E músicas que me marcam. Essa música, inclusive, é de uma cantora que eu gosto muito. Então, vamos lá, Tainá Soares, está lá disponível. Se te procurarem, assim, para ir cantar em igreja, você também... Sim, sim. O meu Instagram, pode passar? Pode, deve. O meu Instagram é @tainam_Soares. Sim, se precisar,
ou se quiserem me convidar para ministrar, para cantar na sua igreja. Inclusive, você tá Estou devendo uma disponível. visitinha lá, Estou. né? Cobrou ao vivo. Nossa, estou, mas eu vou em breve. Ó, Teve e se um comprometeu ao vivo. Teve- Ao meu, não teve- tem como, Teve né? convite, mas foi rejeitado. Não fala cara. assim. Não, mas eu estou disponível, gente. Amém. Se precisar. Amém. disponível. Glória a Deus. Glória a Deus. Então é isso. Vai querer... finalizar com alguma? Não Ah, a sei, gente podia... Veio uma em mente aqui, mas eu não vou Qual? falar. Deixa Diga, pra- aí a gente canta todo não vou- mundo eu não vou junto. falar. Não, diz porque Olha, não sei veio se eu sei nenhuma. tocar, não, eu tô enferrujado. Enferrujado do quê? Do violão. Ah, para, velho. Eu tenho um teclado embaixo da Também cama, piorou, velho. Piorou. Ó, a gente já tem um baterista aqui, um É, violão. Completo. Passa o violão pro Rafa, não sei se ele toca. Aí você toca teclado, já dá pra fazer uma Já dá pra banda fazer aqui. uma banda já, É. verdade. Não, pode escolher uma música aí que fala no seu coração, fica tranquilo. Ai, meu Deus. De última hora. Gente, difícil, assim. Aqui veio. Oi? Ai, eu só sei o refrão dessa música. Qual que é? Nossa, essa é puxada pra tocar. É, Dá? Não, fala a música que você pensou. Era Me Derramar. Vamos no Me Derramar, então. Vê se esse é o tom pra você, que é o tom que a gente toca lá. Cantem comigo, se não for eu entro no contralto, e aí a gente vai. Amém. Só quando sabe cantar é outra coisa, né? Ai, Não, meu se Deus. não for, eu entro ali, eu entro assado. Aí... Todos juntos? Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti. Abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar,
formoso. És formoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Glória a Deus. Deus. É isso aí. Deus, ele é um Deus de amor. Amém. Ele não é um Deus de punição. Ele é um Deus de amor. A palavra de Deus, ela vem para nos libertar. Sim. Então, tudo que a gente escuta, tudo que está aqui nesse livro, não é para simplesmente uma questão de regra. Ah, porque você não pode fazer isso, porque você não pode fazer aquilo. Mas são mandamentos de amor. Sim. Enquanto a gente louvava isso, veio de falar isso no coração. Para quem está ouvindo, para quem está assistindo, não veja Deus como um Deus que castiga. Não. Aleluia. Muitas culturas, até mesmo no Brasil, né, a gente vê muito isso de, porque Deus vai te castigar, Sim. Deus vai Ira te de punir. Deus sobre você. Deus, ele é um Deus de amor. Sim. Deus, ele é um Deus que ele espera um coração quebrantado, um Aleluia. coração derramado na presença dele. Então, creia em um Deus de amor, porque ele é amor. Aleluia. Amém? Amém. E a justiça dele é em amor também. Em amor. É em amor. Em amor. Glória a Aleluia, Deus. glória a Deus. Ana, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que Foi uma agradeço, honra. gente. Eu A que gente agradeço. quer a parte 2 com você, tá? Então, Eu você vai também quero. voltar. Você vai voltar em nome de Jesus. Amém. E obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que nos assistiu, todo mundo que nos acompanhou. Deixar aqueles recadinhos básicos. O que tá de graça? O like, like. e o compartilhamento, né? Nossa, é Não verdade. esquece de deixar o like, compartilha aí com seus amigos, seus parentes, né? Para que esse podcast possa alcançar vidas. Nosso intuito não é nos promover, mas é promover a palavra, né? Os testemunhos, o que é ministrado aqui. Tá? Nos perdoa os nossos erros de câmera, de áudio, etc. Mas que nós possamos focar no conteúdo, porque é o principal, o mais importante aqui. Que você possa ter sido alcançado, tocado através da vida da Tainã, Amém. né? E que a presença do Senhor, assim como invadiu este lugar, possa ter invadido a sua casa, Amém. em nome de Amém, Jesus. amém. E Amém. como a gente sempre diz, né? É um canal aberto, gente. Então, chama a gente no Instagram, deixa comentário aí no chat, procure a gente. Dúvidas. A gente quer ouvir a sua história também. Então, hoje, a Tainã, quem sabe no próximo episódio seja você. Então, a gente está aqui para ser reino, para ser igreja. A gente quer somar, não dividir. Então, esse é o nosso Glória a Deus. propósito. Amém? Amém. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que Parabéns agradeço. É por ter uma você honra. aqui, uma honra. Uma honra pra mim, gente. De Caramba. verdade. Eu que agradeço. Amém. Pessoal, ficamos por aqui hoje. Nos vemos no próximo episódio para estarmos mais uma vez Juntos na mesa. Deus abençoe a Deus abençoe, todos. glória a Deus. Amém.